Como batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Primeira parte. Carta de Judas. Comentário de Emaro Persona. Existem algumas coisas na Bíblia que a gente até parece até uma ironia, né? Por exemplo, quando o povo escolhe Barrabás ao invés de escolher Jesus, eles estavam escolhendo o Bar-Abas, que é o filho do pai. O nome Barrabás significa filho do pai. E rejeitando o filho do pai, que era o próprio Senhor Jesus, que ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Era como se Satanás quisesse criar uma confusão ali na mente das pessoas e dissesse: olha, esse aqui também é filho do Pai. Então, pode escolher, escolhe esse. E quando nós abrimos essa epístola, nós vemos que Deus deu, o Espírito Santo deu a Judas a missão de escrever justamente a respeito daqueles que são falsos discípulos de Cristo. Porque dos 12 apóstolos que o Senhor escolheu, tinha um que era falso, e chamava-se Judas. E agora Judas vai escrever sobre Judas, num certo sentido, porque ele vai denunciar as características daqueles que são falsos profetas, falsos apóstolos, falsos discípulos do Senhor. E ele começa a sua carta endereçando-a aos chamados, porque essa é a primeira coisa que acontece com uma pessoa. Ela é chamada pela mensagem do Evangelho, ela é atraída a Cristo pelo Espírito Santo, e somos cristãos por chamado, né, ou por vocação. Deus nos escolhe. Então essa é a primeira característica de um verdadeiro salvo. Uma segunda característica, queridos em Deus Pai. O salvo por Cristo, ele tem um lugar de afeição no coração de Deus. Algumas traduções trazem aqui santificados em Deus Pai, que seria no sentido de separados para Deus. E de certa forma, nós também, como somos chamados, nós somos tirados da massa da humanidade e separados para Deus. Somos feitos membros da família de Deus. Então, sim, queridos em Deus Pai. Então, são duas características, chamados e queridos. E uma terceira característica, que é muito importante, principalmente na época em que nós vivemos, é essa que ele fala aqui: e conservados por Jesus Cristo. Somos chamados, queridos e conservados. Por que eu digo que é muito importante essa característica? Porque a maioria das religiões ditas cristãs hoje acreditam que essa conservação seja uma responsabilidade do próprio cristão. Que ele que se conserva, ou seja, ele que se mantém salvo. Algumas que, mesmo pregando que a salvação é pela fé em Cristo, vão dizer depois que a conservação dessa salvação é pelo bom andar, pela boa atitude, por ir à igreja, por dar o dízimo e uma série de coisas. E que se a pessoa não fizer essa série de coisas, ela perde a salvação. Ela não consegue conservar mais a salvação. Mas nós sabemos que tudo vem de Deus, desde o chamado até o queridos, ou amados, ou santificados, e o conservados por Deus. Tem uma passagem eu acho que é 1 Tessalonicenses, que fala da nossa segurança. Ali eu creio está se referindo mais em relação à grande tribulação, porque vai ser o assunto justamente de 1 Tessalonicenses, que é a vinda do Senhor, e depois de 2 Tessalonicenses, que é a manifestação do anticristo e a vinda de Cristo para o mundo. 1 Tessalonicenses é a vinda de Cristo para a igreja. E no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, ele fala aqui dos Tessalonicenses, do testemunho que existia a respeito deles, no versículo 7. Versículo 6. E vós fostes
feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eu entendo essa ira futura como sendo a grande tribulação, a ira de Deus que vai ser derramada sobre esse mundo, e não especificamente como o juízo final, o juízo eterno, porque desse o Senhor nos fala em João 5:24, que o crente não entra em juízo. E aqui, como ele está escrevendo a uma igreja, aos Tessalonicenses, ele está manifestando a preservação, a conservação da grande tribulação. De qualquer maneira, o crente é sim conservado por Jesus Cristo, tanto da grande tribulação, como também do juízo eterno. A sua salvação é firme em Cristo. E uma outra coisa que é interessante aqui nessa carta é que ele ia escrever sobre um assunto, e aí ele muda de ideia. Judas ia escrever no versículo 3 da Epístola de Judas: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou seja, a salvação que todos temos em Cristo, ele está escrevendo a cristãos, evidentemente, a pessoas salvas, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. É interessante que nós temos que situar isso, ele está escrevendo para cristãos no princípio da igreja, seria basicamente a primeira geração de salvos por Cristo dentro da atual dispensação ou do tempo da igreja. Era a primeira geração, esses que tinham conhecido a Cristo, tinham acabado de se converter dos ídolos, como eram aqueles tessalonicenses, e agora serviam o Senhor Jesus, tinham sido chamados, eram queridos de Deus Pai e eram conservados por Jesus Cristo. E ele ia falar do Evangelho, ele ia falar da graça de Deus, da salvação eterna, ele ia falar desses termos, da salvação comum a todos os crentes. Mas de repente ele percebe que há uma necessidade que é urgente aqui, que é exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que essa necessidade? De repente surge essa necessidade. Nessa época, eu acredito que era pequeno número de falsos cristãos. Nós vemos lá Simão se introduzindo lá em Atos como um falso cristão, um que creu, porém apenas de boca, né, apenas de intelecto, mas realmente não tinha o Espírito Santo, não estava salvo. E eram poucos, porque estava começando a igreja estava em poder ainda. Mas aqui ele já mostra que estavam se introduzindo alguns para minar as verdades cardeais do cristianismo. Uma que é a salvação pela fé e pela graça somente, outra, as doutrinas referentes à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é por isso que fala que negam a Deus, convertem de solução a graça de Deus, que é uma coisa, e outra que negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo, negando a divindade de Cristo assim. E a necessidade de falar desses é porque eles iriam então introduzir doutrinas estranhas na cristandade. Paulo já tinha exortado em Atos 20 que haveria alguns que entrariam no rebanho, não poupariam o rebanho, que eram pessoas de fora, mas que alguns dentre eles mesmos falariam coisas perversas ou pervertidas para atrair discípulos. E tanto uns como outros, eu creio, estão incluídos aqui neste para os quais
antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Homens ímpios. Hoje nós vivemos numa época diferente dessa aqui de Judas escrevendo essa carta. Por quê? Porque esses homens ímpios prevaleceram na cristandade. As virgens sábias adormeceram, tanto quanto as loucas, por assim dizer. Não houve vigilância, então eles tomaram conta da cristandade. E é interessante, hoje eu recebi um e-mail de uma jovem, e ela escrevia mais ou menos assim: eu nasci num lar evangélico, cresci na igreja, etc, etc, mas eu só me converti há 3 meses, depois de escutar uma pregação gravada, que é dessas que a gente grava no domingo à noite, porque eu nunca tinha escutado falar do Evangelho da Graça. Ela disse isso. E agora ela estava preocupada porque a família toda é crente, entre aspas, né? E ela era a única agora que não concordava com o que pregavam nessa igreja, que a família inteira frequenta. Ela nunca tinha escutado o Evangelho da Graça, tendo nascido dentro de uma família religiosa, de uma família evangélica. E, por incrível que pareça, essa é a condição de muitos cristãos hoje. De muitos. Mas não só de cristãos denominacionais. A gente tem que sempre lembrar que mesmo entre irmãos congregados ao nome do Senhor, tem muitos que nascem na Assembleia, por assim dizer, nascem famílias de irmãos congregados e nunca creram no Evangelho. Nunca realmente creram no Evangelho. E é por isso que a gente vê, às vezes, quando chegam numa idade de maior independência, né, chegam na adolescência ou na idade adulta, desaparecem, porque ou não creram no Evangelho, ou porque não queriam ter um compromisso, talvez creiam no Evangelho, talvez sejam convertidos, mas não querem ter um compromisso. Às vezes a gente vê que muitos jovens vivem nas reuniões, vêm, frequentam, mas você pergunta, será que ele não quer partir o pão? Será que ele não quer participar da ceia do Senhor? Por que será que não quer? Bem, talvez seja porque quer aproveitar um pouco o mundo, porque ele sabe que se ele pedir o seu lugar à mesa do Senhor, ele vai ficar sob o escrutínio da Assembleia. E caso ele caia em pecado, ele vai ser colocado fora de comunhão e disciplina. Então, pode acontecer de a carne ladina, né? A carne é muito esperta, de pensar assim, bom, eu vou esperar mais um pouco, assim eu aproveito um pouco a vida, e depois eu... Mas é um engano pensar que a responsabilidade do crente seja com a Assembleia, com os irmãos. A responsabilidade do crente verdadeiro, genuíno, é com o Senhor. Quer ele esteja em comunhão ou não à mesa do Senhor. Ele tem essa responsabilidade com o Senhor. Ele não tem uma responsabilidade com irmãos. Como os irmãos vão pensar de mim? Não, é com o Senhor. É o mesmo Senhor. A Assembleia o que faz é julgar pecado quando ele se manifesta, obviamente, com a autoridade que o Senhor dá à Assembleia. Mas aqueles que não estão em comunhão, mas são crentes no Senhor Jesus Cristo, também têm uma responsabilidade para com o Senhor. Agora, voltando aqui à nossa epístola de Judas, nós vemos que essas duas características hoje se introduzem na cristandade. Uma é negar o evangelho da graça de Deus, ou também transformar em dissolução ou libertinagem a liberdade que temos em Cristo. E outra é negar verdades, doutrinas fundamentais do cristianismo, entre elas Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e é Senhor. E isso muitos hoje negam dentro da cristandade e professam. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.